Desde que Sarada Uchiha despertou o tão aguardado Mangekyo Sharingan, diversas teorias estão sendo feitas pro futuro da personagem. Não só os poderes e habilidades que ela terá, mas também como a cegueira do Mangekyo Sharingan será superada. Afinal, a gente sabe que junto desse olho, um destino cruel e terrível o acompanha. E justamente por isso, nesse vídeo a gente vai pensar e listar algumas possibilidades para Sarada burlar esse efeito colateral. Então, se você ainda não conhecia o nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre o universo de Naruto e Boruto, então se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vambora! Indo direto pro tema, a partir do momento que o Mangekyo Sharingan é despertado e ativado, os olhos começam lentamente um caminho em direção à escuridão eterna. Quanto mais você usa, mais rápido é o processo, como o próprio Itachi explica. E guardem bem essa informação, pois ela vai ser importante mais pra frente. Enfim, que eventualmente o Dojutsu perderá sua luz, sendo um final inevitável para todos aqueles que obtêm esses olhos. Em troca desse poder, o usuário abre mão da própria luz dos olhos. Ou seja, uma hora ou outra, Sarada Uchiha ficará cega, não tem como fugir desse destino. Mesmo que se encontre uma solução, ela já está no caminho para perder a luz de ambos os olhos. É como se tivesse uma barrinha cheia que representa a luz do Sharingan da Sarada e que com o tempo e o uso do Mangekyo, ela vai se esgotando. É uma luz limitada. No entanto, antes da gente prosseguir para as possíveis soluções para esse problema da Sarada, é importante frisar algo aqui. Um ponto que muitas pessoas confundem até hoje e parecem não compreender muito bem. Acontece que muita gente trata o Mangekyo Sharingan como um olho que vai ficar cego depois de apenas algumas vezes usado. Só que isso não procede. Na realidade, sabendo usar e administrar o Dojutsu, é possível usar o Mangekyo por anos sem ficar cego. Duvida? Bom, então vamos trazer exemplos da própria obra. O Itachi usou o Mangekyo Sharingan por anos, só começando a ficar cego já na parte final da sua luta contra o Sasuke e após usar o Susanoo. Sim, é verdade que os olhos do Itachi já estavam ficando cego aos poucos, mas é como eu falei e mostrei antes, isso é um processo natural, mas não significa que o Uchiha vai ficar cego em 2 tempos. Foi só quando ele exagerou bastante na luta contra o Sasuke, usando também o Susanoo, que o Itachi estava perto de perder a luz total dos olhos. Quando vai atrás do Naruto e o Jiraiya acaba aparecendo nesse mesmo dia, o Itachi usa o Tsukuyomi e o Amaterasu, falando pro Kisame que precisava descansar após ter usado tanto o Mangekyo Sharingan. Pouco tempo antes, ele também já tinha usado o Tsukuyomi no próprio Itachi, e a gente vê o Itachi usando o Mangekyo até no Shippuden, mas de forma cautelosa e em momentos específicos. O próprio Kakashi usa o Kamui diversas vezes, mas de forma cautelosa. Eu vou até colocar algumas cenas do Kakashi usando o Mangekyo Sharingan. Ele realmente usa em diversas ocasiões. Ou seja, galera, é possível usar esses olhos por anos sem ficar cego, porém, é necessário não abusar. O próprio Itachi fala que quanto mais você usa esses olhos, mais rápido eles o levam à escuridão total, o que significa que a Sarada poderia facilmente usar o Mangekyo Sharingan por alguns bons anos, se não for de forma excessiva. Muitos acabam achando que o Mangekyo Sharingan perde a luz rápido, mas é por conta do Sasuke, que ficou cego rapidamente. Só que no caso do Sasuke, ele ficou cego rapidamente porque ele foi muito idiota, usando o Mangekyo igual bebe água. A quantidade de vezes que ele usa o Susanoo num só dia é absurda, seja na reunião dos Kages, contra o Danzo e até contra o Kakashi. O próprio Sasuke reclama da dor que o Susanoo causava no seu corpo. É uma técnica que pressiona demais os olhos e o Sasuke começou a perder a sua luz quando forçou novamente o Susanoo contra o Kakashi. O cara até mesmo combinava 3 técnicas ao mesmo tempo, usando o Susanoo, o Amaterasu e o Kagutsushi, que é a manipulação das chamas, lá quando o Raikage iria o golpear, por exemplo. Ele combinou essas 3 técnicas e abusava do Amaterasu e do Susanoo, por isso ele ficou cego rapidamente. Se você parar para pensar, até o Itachi, quando usou o Susanoo para se defender do Kirin do Sasuke, momento antes de usar, os seus olhos estavam normais. Quando ele usa, já dá para ver que a luz dos seus olhos estava acabando, pois o Susanoo de fato exige bastante. Então, falando da Sarada, não é preciso ter todo esse desespero, mesmo que ela tenha uma habilidade roubada
e que dependa dela para não ficar tão para trás dos outros, se a Sarada usar essa habilidade 1 ou 2 vezes por luta, o seu Mangekyo vai durar por uns bons anos, isso se a personagem não abusar da quantidade de vezes e do Susanoo. Mas, falando de possíveis soluções para ela driblar essa cegueira, vamos lá. Primeiramente, eu vou descartar o Byakugou da jogada, porque é um assunto que eu vou falar e tratar num outro vídeo, onde isso será discutido em detalhes, porque não é uma técnica tão simples da Sarada dominar. Não sei quando o vídeo vai sair, mas futuramente eu falo do Byakugou, por isso ele não será citado aqui. E a segunda observação é que eu já fiz um vídeo falando dos Shin, que são aqueles clones que Orochimaru criou, e lá eu detalho tudo sobre como eles poderiam servir para a Sarada despertar o Mangekyo Sharingan Eterno. Eu vou deixar o vídeo em questão nos cards e tela final, então deem uma olhadinha quem não viu, porque hoje eu vou falar deles de forma bem resumida, mas lá vocês encontram conteúdo mais completo e detalhado. Mas cara, a primeira solução para a Sarada driblar a cegueira seria por meio da tecnologia e medicina atuais. A gente sabe que o Amado foi capaz de regenerar um cérebro, o do Dippa, clonou perfeitamente o Jiraiya, criando o Kashinkoji, criou um karma artificial, que é um selo Otsutsuki, enfim, com certeza ele tem capacidade de desenvolver alguma ferramenta para impedir a cegueira da Sarada. Ou, indo além, o Amado é especialista em clonagem. Ele mesmo fala isso e vimos que o cientista clonou o Jiraiya e a sua filha perfeitamente. Ele fala que esse é um campo que ele domina. Para uma pessoa que fez isso e regenerou um cérebro, é fichinha para ele clonar o olho do Sasuke, criando 2 cópias extras para Sarada usar e despertar o Mangekyo Eterno, transplantando nela. Vale ressaltar que o cara usou o DNA de um Otsutsuki que se tornou um deus, transplantou em 2 pessoas, fazendo uma experiência e fez com que eles tivessem habilidades que esse mesmo ser possuía. Estamos falando do Shibai, e essas 2 pessoas foram a Eida e o Daemon. Então, cara, o Amado é um personagem que é bem fácil pro roteiro encontrar uma solução tranquila aí para essa situação da Sarada. Muitos podem questionar do motivo dele fazer isso, e eu acho realmente um ponto muito válido, mas a gente já viu que quando precisa, o Amado ajuda, e se futuramente ele julgar que o poder da Sarada seria necessário e útil para ajudar a quem sabe resolver alguma situação envolvendo o Kawaki, ele faria, até porque o Kawaki é importante para ele reviver a sua filha. Então, coletar uma amostra do Sasuke para clonar apenas o seu olho funcionaria, pois aí a Sarada teria 2 clones perfeitos dos olhos do seu pai e poderia transplantar nela. Claro que sempre tem a opção da Sarada usar o olho restante do seu pai, mas não dá para saber muito bem como isso funcionaria, pois nunca tivemos qualquer caso de um Uchiha transplantar apenas um dos olhos, tendo o intuito de obter o MS Eterno, vale ressaltar isso. Muita gente comenta que o transplante para obter esses olhos só funcionaria se for com irmãos, mas é como eu falei no outro vídeo, o Mangekyo Sharingan Eterno é uma condição extremamente rara que só 2 Uchihas alcançaram na história, o Madara e o Sasuke. Não dá para saber todos os seus detalhes e o próprio autor pode adicionar ou alterar alguns elementos para a trama andar, justamente porque é uma condição muito rara. É dito que vários sacrifícios aconteceram ao longo da história do clã Uchiha, e que essa troca só poderia acontecer com pessoas que são próximas, geneticamente como irmãos. O próprio despertar do Mangekyo Sharingan da Sarada do Kishimoto acabou meio que confirmando algo que muita gente teorizava, sobre a necessidade de ter que testemunhar uma pessoa para despertar o Mangekyo Sharingan, e sim, eu talvez vou lançar um vídeo sobre isso. O ponto é que o próprio autor ele pode adicionar, cara, e alterar uma parada que ele implementou antes, e o caso do Mangekyo Sharingan Eterno, como é muito raro, fica mais fácil ainda para ele arranjar alguma brecha. E sobre o Mangekyo Eterno, ele traz uma luz eterna e também um novo poder. O Madara diz que as únicas coisas que o seu irmão deixou foram seus olhos e o seu poder. O Itachi explica que quando o Madara obteve o Mangekyo Eterno, o seu poder incomparável o fez ser capaz de controlar e dominar todos os clãs que os Uchihas enfrentavam. Então, fica claro que sim, o principal fator que o Mangekyo Sharingan Eterno traz é uma luz eterna, mas fica subentendido que o Mangekyo Sharingan Eterno traz um novo poder, ou seja, um olho mais poderoso justamente por ter uma luz eterna e proporcionar ao usuário a capacidade de ir para um outro nível completamente diferente, com olhos que possuem uma fonte de luz inesgotável.
E além dessa opção do Amado, existe também a opção do Shin. A gente sabe que os Shins Uchihas são clones que possuem a capacidade única de aceitar qualquer material genético sem nenhuma rejeição. Eu acho muito curioso o Kishimoto ter introduzido esses caras no Gaiden, que foca justamente na Sarada, pois a questão do Mangekyo Eterno é justamente sobre a compatibilidade, e sabemos que a Sarada não tem tantas opções. Logo, eu até discuto sobre isso no meu outro vídeo de 20 minutos sobre os Shins, mas o Kishimoto poderia criar uma alternativa para burlar essa questão da compatibilidade, onde ele iria levar em conta as particularidades da genética do Shin, até mesmo as pesquisas envolvendo a clonagem do Orochimaru, já que eles junto do Shin fizeram diversas pesquisas e testes para descobrirem os segredos da genética. Dessa forma, quem sabe os Sharingans dos Shins possam ter uma característica única, assim como os próprios Shins, frutos dessas pesquisas de clonagens do Orochimaru, fazendo então com que os seus olhos fossem compatíveis com o da Sarada, e fosse o suficiente para despertar o Mangekyo Eterno, até porque eles ainda estão com um Kabuto, então devem ter algum propósito. E por último, também tem a opção do próprio Orochimaru ajudar a Sarada. O Mitsuki quer acabar com o Boruto atualmente, e caso a Sarada precisasse de ajuda para não ficar cega, se ela for uma boa atriz, eu creio que o Mitsuki convenceria o Orochimaru a ajudar a Sarada a driblar esse inconveniente, seja por meio de clonagem, clonando os olhos dela para ela ter mais tempo, ou algum outro método que impediria o processo da cegueira. É possível, até porque a Sarada já conhece a caverna Ryushi, o Orochimaru foi lá no Gaiden, é amigo do filho dele, a Karin fez o parto da Sarada, então faria todo sentido o Orochimaru ter envolvimento nessa questão, existiriam motivos e ligações. Mas cara, é isso, comente aí o que você acha sobre o assunto, deixe o like, isso ajuda bastante no engajamento, e também se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. É isso, valeu para todo mundo que assistiu até aqui, até a próxima, fui!